Meus queridos, nós estamos vendo que o diabo, ele tem um plano de destruição para a sua vida e para a sua família. Então entenda isso. O diabo tem um plano de destruição para a sua vida e para a vida da sua família. Só que o diabo não tem nenhum poder sobre você. O diabo não tem nenhum poder sobre a sua família. Lembre-se sempre que Jesus já venceu o demônio. O demônio, então, não tem poder nenhum sobre você. O demônio não tem poder nenhum sobre a sua família. Mas o demônio tem o poder que nós damos a ele. Então, qual é o poder que o demônio tem? O demônio tem o poder que eu dou para ele. O demônio tem o poder de quando eu abro portas para ele. Você entende? Ele quer entrar na sua vida. Então, às vezes, você abre portas para o demônio. E aí, meu irmão, se você der poder para o demônio, se você abrir porta para o demônio entra. O demônio entra e faz uma arruaça. Então, preste atenção. Eu quero convidar você a entender quais as portas que a gente abre para o diabo entrar. Gente, isso aqui é uma pregação muito importante. Porque eu estou dizendo a você que o diabo, ele entra através de portas que a gente deixa aberta para ele. O diabo entra através de portas que deixamos abertas a ele. Então veja, você precisa saber que portas que o diabo gosta de entrar, para que você possa fechar essas portas. Porque o diabo não pode entrar na sua vida. Então é como se eu te dissesse, olha, o ladrão gosta de entrar por aquela porta, então você trate de fechar aquela porta. Então você fala, nossa, mas aquela porta está quebrada, a maçaneta da porta está quebrada, então vá resolver, porque senão o ladrão vai entrar por lá. E aí você rapidamente vai comprar o que for preciso para fechar aquela porta, porque você sabe que se aquela porta estiver aberta, o diabo, o ladrão, entra. Portanto, eu quero, com essa pregação, ensinar você portas que o diabo gosta de entrar. Amém? Ficou claro? Portas que o diabo gosta de entrar. Em nome de Jesus, você precisa fechar essas portas. Em nome de Jesus, você precisa fechar essas portas. Neil Lozano diz assim: na minha experiência, a principal porta de entrada é a nossa resposta ao trauma. Abuso, família e amigos. Olha que interessante. Uma das portas que o diabo entra é através do trauma. A primeira coisa que você precisa entender é que a gente não tem culpa de ter tido um trauma. Não é verdade? Que culpa a pessoa teve de ter sido abandonada pelos pais e porque foi abandonada pelos pais teve um trauma? Nenhum. Que culpa a pessoa teve de ter sido jogada para ser adotada, ou seja, abandonada pelos seus pais, e agora ela tem esse trauma? Ela não tem culpa. Que culpa a pessoa tem de na sua infância ter sido abusada por alguém, sendo que era uma criança? Que culpa que tem essa criança? Nenhuma. Frei, mas então como é que o senhor está dizendo que o diabo entra pelo trauma, sendo que eu não tenho culpa disso? Então significa que o diabo vai entrar na minha vida por uma área que nem eu tenho condições de ter controle, eu não tenho culpa daquele trauma? Mas veja, não é através do trauma que o diabo entra, é da resposta ao trauma. Ou seja, todos nós sofremos traumas na vida, todos nós sofremos traumas na infância.
Só que às vezes a gente não consegue dar uma resposta ao trauma. Ou seja, a gente não consegue superar o trauma. Então veja, muitas pessoas viveram traumas. E vamos dizer, 2 pessoas foram abusadas na infância. Às vezes é possível ver que uma deu conta de superar e a outra não. Portanto, a que conseguiu superar. E o que é conseguir superar? A que perdoou. A que conseguiu reler a sua história com Cristo. A que conseguiu entender os fatores. Então ela meio que deu a volta por cima, você entende? Ela conseguiu superar o trauma. Ela conseguiu dar resposta a esse trauma. E, portanto, o diabo não consegue entrar nessa pessoa, não consegue entrar por essa porta. Por quê? Porque ela superou, porque ela perdoou, porque ela ressignificou aquele trauma, porque ela aprendeu com aquele trauma. Agora, aquela outra pessoa, ela não conseguiu perdoar. Ela agora tem raiva, ela agora tem ódio, ela agora tem medo. Ela não conseguiu aprender nada com aquele trauma, ela agora se culpa. Opa! Então nós agora estamos vendo que há uma brecha para o diabo aí. Há uma brecha. Quando uma pessoa experimenta um trauma ou mágoa, procura uma maneira de lidar com o fato de se proteger e estar seguro. Quer se trate de negação, medo, ódio, vergonha, uma série de outras respostas, os espíritos malignos querem nos explorar através dessas respostas, em exercer influência e nos manter cativos. Os espíritos malignos, eles gostam dos traumas porque os traumas geram medos, os traumas geram insegurança, trauma gera ódio, trauma gera mágoa. E veja, espíritos malignos gostam de ódio, espíritos malignos gostam de mágoa, espíritos malignos gostam de falta de perdão, espíritos malignos gostam de culpa. Você está entendendo que o problema não é o trauma em si, mas é o que é gerado pelo trauma. O medo, a insegurança, o ódio, a negação, a vergonha. Eu gostaria que nessa pregação, sem medo, você deixasse o Senhor escancarar, o Espírito Santo revelar para você os seus traumas. Não tenha medo disso, porque talvez dentro de você tenha traumas que não foram curados. Talvez dentro de você há traumas que te deixam inseguro, que te deixam com medo, que te deixam com mágoas. E esta pode ser uma porta para o demônio. Repito, o trauma não foi sua culpa. Mas você precisa dar uma resposta a esse trauma. Você precisa dar uma resposta a esse trauma confiando que Deus estava do teu lado, que Deus sempre te amou. Então você está entendendo? Um trauma gera insegurança, um trauma gera medo, um trauma gera ódio, e é aqui que o diabo gosta. O diabo gosta disso. As coisas erradas nas trevas têm a maior influência sobre nós, as coisas que nunca dissemos a ninguém, as coisas que não processamos à luz do amor de Deus por nós. Qual é o problema do trauma? O problema do trauma, e o diabo também gosta disso, é quando você viveu um trauma na sua infância, quando você viveu um trauma na sua adolescência, ou em qualquer fase da sua vida, e você escondeu isso, e você nunca contou para ninguém. Veja, é um trauma que não veio à luz ainda. É um trauma que está escondido. E por que o diabo gosta de traumas escondidos quando você não revela para ninguém? O diabo gosta disso porque o não revelar, o não partilhar a sua dor, o não compartilhar sua dor faz você sofrer mais.
O não compartilhar a sua dor faz você não vencer aquela realidade. Por isso faz muito bem quando a gente compartilha a nossa dor. Agora, é claro, você não pode compartilhar um trauma para qualquer pessoa. Não, não pode. Um trauma você compartilha com um sacerdote. Um trauma você compartilha com uma pessoa muito experiente que reza por você. Um trauma você compartilha para alguém que, cheio do Espírito Santo, pode lhe ajudar. Mas como é importante compartilhar a dor. Então, como é comum quando a gente ouve, olha, em determinado momento da minha infância eu fui abusado, por exemplo. E a pessoa guarda aquilo e nunca ela revelou para ninguém. Ela nunca achou alguém para compartilhar a sua dor. É importante compartilhar a dor. Repito, não com qualquer pessoa. Quando eu tinha 9 anos, fui estuprada por meu colega que tinha 14 anos. Me disse um dia uma jovem, Nil Lozana está dizendo. Nunca contei a ninguém o que aconteceu. Olha aqui. Com 9 anos, foi estuprada por um garoto de 14 anos e nunca contou para ninguém o que aconteceu. Meu coração se partiu quando me identifiquei com a dor que ela carregou nos últimos 8 anos. Veja, 8 anos carregando aquela dor. Tem pessoas que carregam a dor há 50 anos, há 60 anos. O incrível foi que ela me contou em uma sala lotada enquanto orávamos pelas pessoas que assistiam a uma palestra sobre perdão. Até aquele momento, ninguém tinha lhe oferecido a esperança de se libertar daquele tormento. Você pode imaginar os esquemas de Satanás para limitar sua liberdade. Planos para manter as coisas escondidas na escuridão. Então o diabo quer que as coisas fiquem escondidas na escuridão. Planos para sabotar sua identidade sexual. Então veja, é através de um trauma que muitas vezes a pessoa vai perdendo a noção da sua sexualidade. A sua sexualidade é ferida. Depois essa pessoa não consegue mais se relacionar com pessoas. Não consegue mais amar ninguém, não consegue ser amado, não consegue amar o outro. Veja que um trauma é terrível, minha gente. Não conseguia mais, por exemplo, essa menina não conseguia mais se relacionar com os homens. É aquele pensamento agora, todo homem não presta. Este era a base defeituosa sobre a qual seus pensamentos haviam se construído desde a infância. Meu amado irmão e minha amada irmã, você está percebendo que o diabo ama traumas. Por isso, o que nós temos que fazer com os nossos traumas? Nós temos que dar um jeito de olhar para eles, de expor eles, para que eles sejam curados. Você não pode esconder de Deus os teus traumas. Você não pode esconder de Deus os teus traumas. Então muitas vezes as pessoas escondem até mesmo de Deus, não contam para Deus, não falam com Deus daquilo que aconteceu. Ei, com Deus você pode falar. Aliás, Ele sabe de tudo, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua lágrima. Ele conhece o teu trauma. A maneira como aprendemos a lidar com a dor em nossa vida, além do amor de Deus, é uma porta para a influência dos espíritos malignos. Então, nós temos que aprender a lidar com a dor, porque senão os espíritos malignos vão entrar através dessas feridas. Os espíritos malignos vão entrar através desses traumas. Gente, eu não estou brincando aqui, eu estou falando algo muito sério. Então, quando as pessoas rezam por libertação, é muito comum ver esses casos. Um trauma foi a porta de entrada para o demônio, porque a pessoa não conseguiu responder àquele trauma.
A pessoa não conseguiu viver depois daquele trauma. E quantas pessoas depois de um trauma têm muitas doenças, ansiedade, medo, solidão, depressão? Quantas pessoas? Meu irmão e minha irmã, eu não estou falando isso aqui para te culpar. Não, você não pode sentir que hoje essa pregação do Frei é culpando você mais ainda, colocando um fardo nas suas costas. Pelo contrário, nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te oferecer uma libertação. Eu estou aqui tentando fazer você entender que o diabo está gostando dessa sua situação, onde você teve um trauma na infância, na sua adolescência, na sua vida, e você não conseguiu dar uma resposta a esse trauma, não conseguiu ver o amor de Deus aí. E o diabo está se aproveitando dessa situação, mas Deus quer libertar você. Mas é preciso que você exponha esse trauma, é preciso que você busque ajuda. Assim como Deus usa as pessoas como os instrumentos de seu amor e misericórdia. Porque como é que Deus ele faz conosco? Ele coloca pessoas na nossa vida que são sinal do seu amor e da sua misericórdia. Satanás, ele quer usar as pessoas como seus instrumentos de rejeição e condenação. Então Satanás também usa de pessoas para jogar na sua cara que você foi rejeitado, que você não presta. Veja como é importante a gente entender que a gente precisa fechar essa porta. Essa é uma das principais portas de entrada, a nossa resposta ao trauma, abuso, família, tantas coisas que talvez aconteceram no passado que continuam mal resolvidas. E preste atenção, na maioria das vezes é preciso perdoar as pessoas que te machucaram, que te feriram, no que diz respeito a esse trauma. E é preciso reviver esse trauma, mas com um olhar de fé, mas com um olhar de Cristo. É preciso dar significado. É preciso ressignificar as coisas. É preciso reler a história com o amor de Deus. E às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar de ajuda. Amém? E eu peço a Deus que esta ajuda apareça na sua vida. Eu peço a Deus que esta ajuda apareça na sua vida. O diabo não pode ter espaço na nossa vida. O diabo não pode ter espaço na sua vida. Então vamos fechar as portas para o diabo. Amém.